Boa tarde. É com muito gosto que damos início à primeira Parky Talk de 2026 sobre um tema muito importante e que provavelmente não é tão falado como seria desejável e como é necessário. Vamos então falar sobre sexualidade na doença de Parkinson. E quando falamos em sexualidade, estamos a falar na intimidade, na afetividade, no erotismo, no contexto de uma doença crónica como a doença de Parkinson. Portanto, vamos falar sobre um tema que provavelmente, tendo em conta as percepções que nos chegam, é frequentemente negligenciado no contexto de consultas clínicas, mas é um tema que tem um impacto profundo na qualidade de vida e na própria identidade das pessoas com Parkinson e de quem com elas vive e convive nesta relação afetiva. Para falarmos sobre este tema, contamos hoje com Manuela Vidigal Bertão, médica internista, assistente hospitalar em medicina interna desde 2018, com competência em medicina paliativa pela Ordem dos Médicos e que exerce funções nos cuidados paliativos da ULS do Santo António e, para além disso, é coordenadora, juntamente comigo, de um grupo de estudos e reflexão em medicina narrativa e, portanto, temos aqui uma área a explorar e que penso que vai ser importante para a discussão, tenho a certeza que vai ser importante para a discussão deste tema na Parky Talk de hoje. E contamos mais uma vez, não é a primeira vez, para algumas pessoas será, que não conhecem a Rita, contamos com Rita Botelho, Young Parky. É uma designer portuguesa de produto e joalharia, com um percurso marcado pela colaboração com empresas nacionais e internacionais na área do design e da joalharia. Trabalhou com o Centro Criativo Fábrica da Benetton em Itália e trabalhou também com outras empresas no Japão e em Portugal e na Alemanha. Em novembro de 2019 criou a sua própria marca de joalharia, Pino, é assim? Estou a dizer correto? Com dois. Com dois Is, exatamente, Pino com dois Is. E foi nessa altura que afirmou a sua linguagem autoral e contemporânea. E no início de 2023 foi diagnosticada com Parkinson, uma experiência que passou a integrar o seu percurso profissional e pessoal, obviamente. Em princípio, iremos ter também o Dr. Nuno Marques, psicólogo, mas entretanto, quando o Dr. Nuno chegar, faremos as devidas apresentações. Eu gostava de começar, nós vamos falar sobre a importância de cuidar da pessoa e não apenas da doença, dos sintomas, dos sinais. E por isso gostava que quebrássemos o gelo no início desta Parky Talk e que cada uma das nossas convidadas dissesse duas ou três coisas, ou uma, que consideram que são importantes na vossa vida, sejam objetos, sejam eventos, sejam atividades, que se dessem a conhecer relativamente àquilo que gostam de fazer, o que vos dá prazer. Uhum. E gostaria de começar pela Rita. Sim. Eu sou criativa por natureza. Sempre fico as coisas à mão. Desde pequenina, quer dizer, eu tinha uma mãe que, apesar de ser professora de educação física, passava a vida a fazer malhas e a fazer crafts, não é? E o meu pai, engenheiro, professor de desenho técnico, que eu sempre considerei MacGyver, porque ele arranjava tudo e mais alguma coisa, quase como MacGyver, com uma pastilha, com um espelho e com um arame. E então eu cresci num ambiente em que vi os meus pais a trabalhar com as mãos. E eles, na verdade, sempre me incentivaram, por exemplo.
cada Natal que passava, eles, em vez de. Nós éramos, eu e a minha irmã também é criativa. Em vez de comprarmos alguma coisa, na altura, obviamente, não tínhamos dinheiro, eles incentivavam-nos a fazer prendas à mão. E então era sempre um evento muito, muito importante no nosso ano. Sei lá, passávamos 2 semanas, 3 semanas a fazer as prendas de Natal. Até sermos bastante, não é velhas, mas Crescidas. crescidas, já quase adultas, continuámos a fazer. E isso acho que teve uma influência muito grande pronto, é só um episódio, claro que fizemos muitas outras coisas, mas trabalhar com as mãos sempre foi uma coisa muito importante para mim. Mesmo, por exemplo, nesta fase em que eu, se calhar, já não consigo fazer com a produtividade que fazia, as peças de joalharia, preciso ter esse lado, mesmo que seja, para mim, não é? Não tem que ser para vender, mas para mim preciso ter esse lado mais manual. Pois adoro todas as artes, adoro cinema. O meu tio também é professor de História do Cinema, na faculdade, e eu desde pequenina também fui sempre influenciada a ver aqueles filmes que não são blockbusters, no Nimas, no King, aqui no Porto seria na Trindade, mas eu sou de Lisboa. E então sempre fui assim Sempre adorei entrar naqueles mundos que não são o meu mundo e imaginar. Que Sim. não são e são. Porque Pois têm, então, são transversalmente têm aí a nota fundamental da imaginação, da interpretação, da representação. e Muito bem, conseguimos Rita. sempre buscar qualquer coisa, não é? E da criatividade. Muito obrigada, Rita. Já voltaremos a ti. Manela, e no Ah, teu caso? Para além de seres médica e de gostares de ser médica, que eu sei, no meu caso, pronto, há dois elementos que eu gosto muito que existem na minha vida, que são os meus dois gatos. E eles são um gato e uma gata, e eu coloquei-lhes o nome, batizei-os de Eros e Psique. E eu queria trazer essa referência, porque acho que tem a ver um bocadinho com com o aquilo que tema. vamos falar hoje. O Eros e a Psique tem a ver com uma mitologia, uma história de amor. Quem quiser ler de forma literal, é uma história de amor entre o Deus do amor, que é o Cupido, o Eros, e a Psique, que representa a alma. E essa história sempre me impressionou muito, porque na verdade representa as adversidades, os obstáculos que a psique teve que, portanto, a alma teve que atravessar para passar de um desejo ou de um amor carnal para um amor mais completo. E, portanto, eles existem na minha vida para me lembrar Dessa deste complementaridade e dessa exatamente. transcendência. Que a psique, que a nossa alma precisa do desejo, do eros, desta ligação com esta componente da nossa vida para poder crescer e para poder eh, alcançar novas transformações e novas situações. Boa tarde a todos, peço imensa Olá, boa desculpa pelo atraso. tarde. Cá estou, peço desculpa, tive aqui. Que bom, estávamos aqui ansiosamente à sua Sim, 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 espera. sim, peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa pelo Não, atraso, não mas tem já, problema, não tem já problema. estou. Obrigadíssimo pela Eu compreensão. vou apresentar rapidamente o nosso terceiro convidado. Muito bem-vindo, seja muito Muito bem-vindo a obrigado. esta O prazer Parking é meu. Talk. Muito obrigado. Eu não perguntei à Rita e à Manela, porque, enfim, já nos conhecemos de outras Eu viagens, também. mas gostava de perguntar se podemos usar o nome próprio nesta conversa. Portanto, Com sim, certeza. À muito bem. vontade. Eu costumo dizer que não nasci com o DR, portanto fiquem à vontade. Então, contamos então com o nosso terceiro convidado. Nós estávamos aqui a fazer uma breve apresentação de coisas, atividades, objetos, de que gostamos para, enfim, quebrar o gelo aqui no início desta conversa sobre um tema tão importante como é a sexualidade na doença de Parkinson. Nuno Marques, psicólogo com especialização em sexualidade humana e investigação na doença de Parkinson.
Tem desenvolvido atividade em instituições ligadas à doença de Parkinson, nomeadamente a Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, no campus neurológico sénior. Tem formação em psicoterapia de grupo pela Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica de Grupo e integra a sua prática clínica com uma abordagem especializada e focada nas dimensões psicológicas e relacionais da doença. Espero que esteja correta a Muito apresentação. obrigado. Não teria dito melhor, Susana, se me permite. Obrigado. Então, Nuno, gostava que partilhasse connosco uma atividade, um objeto, um evento, ou dois ou três, como quiser, que são significativos na sua vida. Alguma coisa que goste de fazer. A Rita já disse que a Rita é artista e, portanto, é designer e ligada ao mundo da arte, da joalharia. A Manela, que é médica internista, falou-nos aqui, portanto, a Rita falou da importância do trabalho com as mãos, a Manela falou-nos dos dois gatos, um gato e uma gata que têm o nome, como é que é, Manela? Psique e Eros. Eros. Era, Exatamente. E o Nuno, quer partilhar connosco alguma coisa em particular de que goste? Para além da profissão, obviamente. para além da profissão, eu diria que sou um apaixonado por selos, tenho uma coleção de selos, gosto bastante da filatelia e também da geologia, muito embora não tivesse tido durante a minha formação geologia, gostei imenso, gosto imenso de rochas e minerais, tenho essas duas coleções, selos e rochas e minerais, que gosto particularmente de conhecermos o nosso planeta na geologia e depois também na parte da cultura, a questão dos selos e o que dizem das identidades nacionais e internacionais. Gosto muito. Muito bem, E sou um muito grande bem. fã, sou um grande fã de xadrez também. Gosto Ai, de jogar também. e isso puxa muito pela parte cognitiva Pois. e é muito interessante. Inclusivamente, na Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, cheguei a utilizar o xadrez como ferramenta terapêutica para alguns doentes e gostaram bastante. Muito bem, muito obrigada. Relembrou-me uma paixão que eu tinha antiga de selos, que nunca mais lá voltei quando era criança. Muito bem, muito obrigada. Selos Obrigado. e a Xadrez. importância das coleções, não é? A coleção de selos, de filatelia e também a parte do conhecimento da natureza e do nosso planeta. Nós vamos então prosseguir. Eu gostava de dizer às pessoas que nos estão a assistir, há quem já conheça como é que funciona a Sparky Talks, mas quem não conhece, podem colocar as vossas questões e fazer os vossos comentários nas perguntas e respostas, no Q&A, e depois eu irei filtrar essas perguntas e distribuirei aqui pelos nossos convidados. Eu desta vez vou fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, talvez influenciada pela arte, porque a Manela não disse, mas a Manela gosta muito de escrever e de ler, a Rita gosta muito da arte e do trabalho das mãos, temos o Nuno aqui também com todo este interesse de certa forma também pela arte, mas é uma arte e pela lógica e pela cognição do xadrez. Eu desta vez trouxe alguns excertos de um livro que foi escrito por uma Young Parky, a Irina Pires. Eu pedi-lhe autorização para ler 2 ou 3 excertos desse livro e vou começar por antes de colocar a primeira pergunta agora à Rita. E no texto a Irina diz o seguinte: a doença retirou-me o excesso, desfez a urgência permanente, obrigou-me a viver mais próxima do presente, a negociar com o corpo em vez de o comandar. Trouxe-me uma consciência aguda da fragilidade, não como falha, mas como condição humana partilhada. Rita, eu gostava que tu partilhasses connosco quais foram as principais alterações que a doença de Parkinson tem trazido à tua vida em geral, mas em particular, e vamos tentar agora focalizar o tema para não nos dispersarmos, em particular o impacto que tem trazido à tua vivência da intimidade e da sexualidade. Antes de mais, gostei muito desse excerto e gostava de ler mais coisas. Pois, eu já disse à Irina que ela tem que publicar. Espero que ela te esteja a ouvir. Não conhecia, confesso.
Sim, E obrigada por me convidarem para este tema. Não me tinha nós é que apercebido, agradecemos a tua não participação. tinha apercebido porque eu falo tudo e mais alguma coisa, como já devem ter percebido no grupo do WhatsApp, mas na verdade é um tema tabu, que há muito poucas pessoas a falar sobre isto. E fico contente, porque como eu estou bastante à vontade, fico contente de terem convidado, talvez possa ajudar a que não seja tão tabu. Boa, é isso mesmo. Então, acho que é importante dar o meu contexto, ou seja, as alterações que a doença de Parkinson trazem na vida de um- de uma pessoa, não é? Depende muito do contexto, no sentido, de eu sou uma mulher, é diferente mulher do homem, o Nuno saberá, explicará isso melhor que ninguém, mas tenho 42 anos, tenho uma relação estável, 12 anos, e portanto, as alterações são bem diferentes de outra pessoa, que, por exemplo, seja homem, solteiro, com uma relação recente, e para ser muito sincera, acho que esses contextos são muito mais desafiantes do que o meu contexto. Depois, existem várias fases, não é? Porque isto é uma doença que vai progredindo e à medida que vai progredindo vão-se criando, vai criando limitações e vão-se criando necessidades que têm que ser encontradas, ou seja, problemas, que temos que encontrar soluções para os resolver, para vivermos da melhor forma possível. Numa fase inicial do diagnóstico, eu diria que, no meu caso, como mulher, em que eu essencialmente tinha limitações motoras, portanto, o meu primeiro sintoma motor foi a rigidez do lado direito, arrastar o pé direito. Não implicaram muito na minha relação sexual com o meu parceiro, não teve assim uma implicação muito grande, e eu acho que isso está muito relacionado ao facto de eu ser mulher, porque eu acho que as mulheres, a sexualidade é muito mais mental do que física. Nessa altura, não tinha muitos sintomas não motores e, portanto, não me afetou particularmente nessa fase. No entanto, ser diagnosticada aos 42 anos com uma doença que as pessoas ah, reconhecem por ser uma doença essencial maioritariamente de homens mais velhos, não é muito sexy. Diria que não é a coisa mais sexy do mundo. E então, para quem está à procura de um novo parceiro, acho que realmente é assim, não quebra o gelo, cria o gelo. Portanto, acho que deve ser bastante complicado. Portanto, é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar, não é? Tem que trabalhar psicologicamente e tentar desvalorizar esse estigma, não é? Depois, numa fase mais avançada, a doença começa a evoluir e o que é que acontece? Os medicamentos deixam de fazer de efeito de forma tão previsível, e isso começa a alterar os padrões do dia a dia, não é? As rotinas do dia a dia, a espontaneidade começa-se a perder, que é uma coisa importante, não é? Ser espontâneo na vida sexual. Um, e por outro lado, começam a aparecer os sintomas não motores, que no meu caso são os sintomas que afetam mais a minha relação. Portanto, apatia, cansaço, dor, tudo isso é inevitável que não deixe grande espaço para mental, para a minha vida sexual, não é? Não, não estou para aí virada, não é? E então, porque os sintomas não motores dominam a mente, não é? E por isso chega a um ponto que é inevitável, no meu caso foi inevitável, ter de falar sobre o assunto e procurar soluções junto da minha psicóloga. Nessa altura demorou um bocadinho, demorei 2 anos a encontrar uma psicóloga, porque até à altura pensava que não precisava e estava muito errada. Isso é uma coisa que depois podemos falar mais para a frente. Sim. Mais coisas. Ou seja,
a psicóloga ajuda-nos a dar outra perspectiva, não é? Começamos a ter sentimentos de culpa, não é? No meu caso, pois a culpa é minha, não é? Nós não estamos bem porque a culpa é minha, que é completamente irracional, não faz qualquer sentido, mas isso é uma coisa inevitável, não é? Um sentimento inevitável que tem que ser trabalhado e tem que ser desconstruído. Um, e para além disso, também tem que haver uma série de mudanças de paradigmas que para haver uma adaptação a todas essas limitações. Ou seja, o parceiro não pode continuar a ser ignorante no sentido do que é a doença de Parkinson, por exemplo, porque senão não vai compreender o que é que se está a passar, não é? Tem que haver interesse por perceber, por conhecer, por ter mais informação, de ambas as partes, não é? Tem de haver muita paciência. Tem de Vamos haver muita... já às soluções, vamos já a essas Ok. estratégias. Sim, Vamos sim, já às mas estratégias. no fundo Neste... é uma progressão, não é? No É início uma parece que progressão. não afeta muito e à medida que a doença vai evoluindo, vai afetando cada vez mais e é urgente nessa fase as pessoas procurarem soluções, sim. Nuno, de que forma é que os sintomas motores, como tremor, rigidez e os próprios fármacos, portanto a própria medicação, interferem com o desejo e a função sexual? Nesta distinção que a Rita já anunciou entre homens e mulheres. E ainda bem que se posso tratar por tu, se calhar é Claro, mais fácil claro que diretamente. sim. E pegando Claro no que que, sim. e também no que a Rita está a dizer, e também no que a Manuela também referiu, mas particularmente a Rita, eu estava a ouvir-vos falar e estava a pensar, nomeadamente a Rita, há 3 aspectos aqui que nós temos que abordar diretamente, a nível psicológico. O facto de estarmos a falar da doença de Parkinson, o facto de estarmos a falar na mulher e o facto de estarmos a falar de sexo. Portanto, há 3 aspectos que assustam, não é? Há bocadinho, Rita, referias precisamente que não é muito sexy aos 42 anos realmente ser diagnosticada, e lá está. Há uma espécie de luto que é importante fazer, porque uma coisa é aquilo que eu era antes do diagnóstico, outra coisa é o médico dizer-me: você tem doença de Parkinson. Isto ainda cai como uma pedra na vida de muita gente. Ora, a nível de fármacos, por exemplo, e de facto, infelizmente ainda temos uma solução muito à base de levodopas. Há pouca coisa além disso ainda para o tratamento da doença de Parkinson, que ainda não se conseguiu evoluir assim tanto. Os momentos de off vão surgindo cada vez mais, como referiste. E bem, Rita, eu diria que no início, quando falaste precisamos de soluções, eu acho que precisamos de soluções desde o início, e Sim, partilhar, sim. por exemplo, o diagnóstico com o parceiro é fundamental. Falaste de uma coisa fundamental. É importante que o parceiro também se envolva. O que é isto do Parkinson? Como é que eu posso ajudar? Porque o que nós vemos, e pela minha prática que eu vejo muito, e tive pessoas, vou brincar um bocadinho, que me entram na consulta, cheios de chinésias, já lá Michael Jackson, e saem dali direitos porque puderam desabafar, puderam atacar o stress e a ansiedade com o parceiro ou parceiro ao lado. Portanto, o casal está presente, estão a ajudar-se mutuamente, e a parte do stress é fundamental nós atacarmos. Relativamente a fármacos, nós sabemos que alguns fármacos interferem, portanto, falaste também nos sintomas não motores. A nível da depressão, por exemplo, a depressão surge bastante. Surge bastante, e eu diria que não é só por causa do Parkinson, é por causa do contexto todo. Lá está. Alguma medicação psiquiátrica tem efeito sobre a libido, já não é como há uns anos atrás, isto também é importante dizer, mas ainda mexe um pouquinho. Quer dizer, eu vou dar-vos um exemplo, estarão certamente um pouco por dentro também, se não fica a curiosidade. Sabem porque é que muitos homens morriam quando tomavam Viagra? Porque o Viagra é um anti-hipertensor, ou seja, é usado para a hipertensão pulmonar, por exemplo, em recém-nascidos, e quando os homens tomavam aquilo, interage com uma medicação chamada nitratos, que é para a função cardíaca. Ora, 2 medicamentos em interação estreita e caem literalmente para o lado. Qualquer médico saberá isto e poderá informar-nos, tanto que esse tipo de medicações, os Viagras, os Cialis e os Levitras, no caso masculino, não devem nunca ser prescritos, tomados sem ordem médica. Uma vez apareceu um senhor na consulta, em privado: doutor, posso tomar isto? E era o Cialis, portanto, tem uma meia-vida de 36 horas, é potente, de facto, mas o senhor tomava nitratos. Eu disse: não pode morrer. Falou com o seu médico.
E realmente, pronto, foi desmistificado, foi explicado e tudo mais. Relativamente às mulheres, temos um duplo problema, que é, além do Parkinson Mas não ser só, só... Nuno, só uma Força, pergunta. Então, força. significa que os fármacos para o Parkinson, Uhum, nomeadamente, realmente não houve grandes evoluções e, portanto, continua a uhum. ser muito baseado na levodopa, não é? Embora haja outras terapias que nós já Sim, temos sim, sim, falado. sim. Certo. Mas, no caso dos homens, causa disfunção, é isso? Pode haver há alguns relatos, de facto, citados. Eu estava a pensar não tanto nas levodopas, mas, por exemplo, na apomorfina. Ah, Pode levar, nomeadamente, a desajustes da medicação. Com o tempo, a pessoa vai precisar de doses maiores, levodopas, exato, e a própria exato. apomorfina foi ligada a casos de hipersexualidade. Ah, o Portanto, oposto. eu lembro-me, Agonistas, todos os os agonistas agonistas da têm. mulher, sim, sim, tem essa característica. Eu lembro-me até da Associação Portuguesa de Doentes de Parkinson, um senhor ligou para lá aflitíssimo, porque a esposa, com 90 anos, ajuda-me que a minha mulher não me larga. É algo muito, muito curioso, mas é muito interessante ver de facto fármacos que têm algum peso e aí é importante falar com o neurologista para corrigir a situação. Estamos a falar de uma sexualidade que não é do registro da própria pessoa, portanto, Claro. uma pessoa com uma Sai libido, fora da vamos dizer, personalidade, não é? particular, sim, 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 Mas todos os dias, a acontece toda mais hora, aos homens ou também, não, também acontece com também as certa. mulheres. Também Sim, sim, acontece sim, com as sim, mulheres, como sim, nesse sem exemplo, não dúvida, é? sem dúvida, sim, 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 Uhum. verdade. Portanto, a medicação tem algum peso a nível dele, mas eu diria que, se calhar, não entrando tanto ou não valorizando tanto a questão da medicação que tem peso, reforça a questão da comunicação e da redução do stress. Se realmente temos um parceiro ou uma parceira compreensiva, empática, que vai connosco às consultas, vai connosco ao médico, que vai connosco à associação ou à CNS, a qualquer local onde realmente possa perceber que é um parceiro ativo no tratamento, isso ajuda imenso. Isso ajuda imenso. Eu digo, mesmo na fase em que há, por exemplo, os sonhos vívidos e os casais deixam de dormir juntos por uma questão de segurança física, se quisermos, não quer dizer que isso elimina a intimidade. É uma questão de haver, de facto, adaptações ao longo do tempo, que o casal consiga sempre, através de uma comunicação franca, pôr a sexualidade em cima da mesa, porque ela não precisa de desaparecer por causa do Parkinson. Agora, se, Uhum. peço desculpa, Susana, Não, se não, não, só realmente... voltando à questão do impacto Sim, sim, do impacto da doença de Parkinson na claro. sexualidade de homens e de mulheres, eu penso que o Nuno ia falar das mulheres e eu interrompi. O que é que acontece no caso das mulheres, que é diferente? Portanto, no caso dos homens pode haver disfunção sexual, Sim, sim. hipersexualidade, Hipersexualidade. que As também mulheres, acontece nas mulheres. sim, pode haver, depois, tendo em conta, nomeadamente, estou aqui a falar no Young Parkinson, mas tendo em conta o Parkinson mais clássico, entre os 50, 60, 70, estamos a falar de secura vaginal, estamos a falar de Sim. perda de líbido, estamos a falar de realmente, tem um nome bonito, bonito salvo seja, perturbação do desejo sexual hipoativo. Portanto, basicamente falta de vontade de ter relações sexuais. Mas sinto que passa muito, Susana, Rita, Manuel, por uma questão cultural. Nunca ninguém se preocupou com o prazer feminino. Não é algo que nós vemos, por exemplo, a nível da pornografia mais ocidentalizada, que interessa o orgasmo masculino. O orgasmo feminino é uma coisa muito pouco compreendida, muito pouco, vamos dizer, objeto de análise, de estudo e de cuidado. Mas, de facto, a mulher sofre bastante a nível de estigmas culturais. E por isso, como já há essa questão cultural, quando uma doença traz Sem consigo dúvida. alterações na vida sexual, ainda esse peso ainda é mais sentido, não é? Porque já não se Sem, falava antes e continua a não se falar Mas depois. por sem isso é que eu dúvida. falava do sentimento de culpa, não é? Claro. Porque não Eu já é, não não sou, já não estou como de antes, já há uma série de aspectos exatamente. que é importante que se vá trabalhando em casal. Portanto, de facto, não é nada sexy. Então, eu diria que é difícil encontrar coisas sexy no Parkinson. Eu lembro de uma senhora, dou mais um exemplo, eu peço desculpa que eu falo muito, mas uma senhora tinha tremores, isto foi na associação, e nós perguntámos como é que era lidar com os tremores, e a senhora disse, fantástico, para bater os bolos não há melhor. Mas é uma forma de lidar com as coisas com humor, lá está. Mas de facto, as mulheres têm Parkinson's à parte ou não, e neste caso não de todo, têm um grande estigma sobre si. Portanto,
Não é fácil dizer ao parceiro, olha, tens que sair, temos que deixar de dormir juntos por causa dos sonhos, temos que realmente ver como é que eu posso ficar menos cansada, pegando no que a Rita disse, não é? Eu diria que muitas vezes abraço e compreensão já são, já são relações sexuais, não é? E podemos, de facto, mostrar afeto e carinho de formas que, à partida, seriam não sexuais. O abraço, o beijo. Dou-vos mais uma curiosidade. O abraço humano dura em média 4 segundos. O que os psicólogos estudaram é que um abraço de 30 segundos é incrivelmente terapêutico e regenerador a todos os Assim. níveis. E as pessoas tendem a abraçar e a largar quase imediatamente, não é? É E o se deixar poema de estar do João Luís Barreto Guimarães, A Mecânica de um Abraço, diz exatamente isso. E já estamos a entrar nas Já soluções. estamos a entrar nas soluções. Então, disfunção, hipersexualidade, a necessidade que a Rita já tinha falado de programar em determinados momentos do dia em que há mais energia e, portanto, retirar um pouco da espontaneidade que a relação sexual habitualmente tem. Eu gostava de passar aqui agora, antes de entrarmos na questão das estratégias, e há aqui uma estratégia que já foi dita pela Rita e que voltou a ser dita pelo Nuno, que é a importância da comunicação entre o casal e do casal comunicar também acompanhado por psicólogo, por médico, que sirva aqui de um mediador também nessa questão. Manela, tu tens muita experiência no acompanhamento de pessoas com doenças crónicas e doenças muito difíceis, não apenas o Parkinson em si, mas outras doenças que são complexas. E eu gostava que tu partilhasses connosco quais são os sentidos e os significados que pode a dimensão sexual adquirir na vida de uma pessoa com uma doença crónica. Eu acho que a Rita disse ali uma frase que eu acho que é muito importante, pelo menos quando acompanho pessoas com doença crónica, seja ela que doença for, esta questão da mudança de paradigma e da atualização de vários paradigmas, na circunstância de vida das pessoas com doença crónica, tem que ser feita e tem que ser trabalhada. E esta questão da dimensão sexual é uma delas. E talvez não ter tanto o conceito da sexualidade como algo restrito à relação genital, mas expandir este conceito para um conceito que eu acho que é muito mais amplo, muito maior, que é o conceito do erotismo. Sendo que o erotismo é exatamente a vivência através dos 5 sentidos, a vivência através do corpo. E o corpo, para as pessoas com doença crónica, é fonte de dor, fonte de sofrimento, fonte de doença, mas também mostrar que esse mesmo corpo também pode ser fonte de prazer, fonte de desejo, fonte de afeto, de cuidado, pode-se continuar a ser um corpo amável. E este trabalho de tentar, portanto, atualizar esta questão da dimensão sexual para uma dimensão erótica, acho que é fundamental. Pronto, e acho que isso é um dos sentidos que para mim, que tenho acompanhado e tenho aprendido com as pessoas com doença crónica, não que a dimensão sexual nos meus doentes seja uma dimensão que eles tragam, porque eles estão numa fase, estão muito mais a agir numa fase de vida muito particular, mas quando ela vem, claramente, é esta dimensão mais erótica que eu acho que tem de ser levantada e trabalhada. Oh Manel, eu estou aqui a pensar que as pessoas que nos estão a ouvir, Uhum, com certeza que muitas, algumas, todas, não sei, concordam com essa visão, com essa perspectiva importante de olhar para a vida sexual de uma forma muito mais ampla e muito mais profunda do que apenas a relação sexual propriamente uhum, dita, que aliás o Nuno também referiu isso, e portanto o corpo como um território a explorar e não apenas uma determinada parte do corpo.
Mas a pergunta que eu acho que deve estar na cabeça de muitas pessoas é: mas como é que se abre espaço na consulta médica, na consulta clínica, na consulta que tu tens com os teus doentes, para falar sobre este tema? Porque, tal como a Uhum. Rita disse, para muitas pessoas é tabu em casa, é tabu na sociedade e depois levam o tabu para o consultório médico. Tanto médicos como doentes, não é? Para muitos médicos também é. Sim, sim, é verdade. Como é que tu crias esse espaço? É assim, eu trabalho com muitos tabus. Trabalho com esse tabu, trabalho com o tabu da morte, o tabu da Eu sei. dependência. Portanto, na consulta ou no acompanhamento que eu faço, ou que nós fazemos, que eu não sou a única a fazer, claro, o nosso trabalho é essencialmente criar um ambiente de segurança, um ambiente de acolhimento, abertura, um ambiente essencialmente relacional e afetivo. Eu acho que nesta relação terapêutica não é possível ela estabelecer sem afeto. Não é possível cuidar de alguém ou mostrar que eu estou disponível para cuidar de alguém se eu não tiver afeto por essa pessoa e não o demonstrar. E depois eu acho que isso acontece naturalmente. Também haver humildade, claro, da nossa parte, de quem está a receber e a acolher. E, e não esperar às vezes que este desenlace do tabu se dê logo no primeiro encontro. Às vezes é preciso uma repetição, uma coerência, uma consistência para que as pessoas possam trazer esses temas. Não sei se o Nuno acrescenta mais alguma coisa, certamente haverá mais Não, eu ingredientes. compreendo perfeitamente, Manuel. Eu estava aqui a pensar que, de facto, num setting clínico, por um lado, a própria pessoa pode ter receio em falar sobre sexualidade, e muitos, e aqui, se calhar como profissional de saúde também, pomos a mão um bocadinho na consciência. Muitos de nós, às vezes, também, se calhar, não temos com a sexualidade a relação mais Uhum, tranquila e mais fácil, não é? Para também colocarmos essa questão. Eu nunca mais me esqueço, lembro-me de uma minuta de história clínica de um hospital onde estive, em que a linha dedicada à vida sexual chamava-se vida instintiva. Portanto, a pessoa não vai pensar em vida instintiva, não pensa assim automaticamente em sexo, como se fosse algo que fosse quase marginal à vida de uma pessoa, e eu costumo Uhum. brincar, quer dizer, nós estamos cá todos por causa dele. Portanto, estamos cá todos porque os nossos pais se descontrolaram. Isso é uma coisa boa, não é? É um descontrole saudável, mas lá está. Penso que nós, como clínicos, também ganhamos imenso e damos imenso a ganhar aos nossos pacientes, se quisermos, com uma abertura nessa linha. Fica à vontade para falar, não é? Há muitos anos havia uma música chamada Let's Talk About Sex, é um pouco assim. É E em verdade. Portugal ainda temos muito, insisto na questão cultural, temos muito medo de falar sobre sexo. Parece que é algo muito que as pessoas depois, em surdina, vão ver. Sexo é o assunto mais pesquisado no Google. Por isso é que eu estava a dizer, estava curiosa a saber quantas pessoas iam estar aqui. Eu dou-vos mais uma curiosidade. Um site de pornografia chamado Pornhub teve no primeiro dia em que foi lançado 40 milhões de visualizações. No primeiro dia. Só num dia. Só que ninguém fala sobre isto, ninguém diz isto, não é? Eu não posso contar porque é tabu e, portanto. Há aqui dois elementos muito curiosos, antes de voltar à Rita. E ainda há uma pergunta que eu quero fazer ao Nuno, que também está Uhum. relacionada com uma pergunta que está aqui nos comentários. É que no caso da Manela, que trabalha com muitos doentes que estão numa fase mais avançada de doença e, portanto, em fase mais paliativa, ou paliativa, que pode durar muitos anos, tu falaste da necessidade do afeto, ou seja, dos profissionais de saúde criarem um espaço de afeto para que as pessoas possam falar de temas que são verdadeiramente importantes, seja a morte, seja a vida afetiva e a sexualidade e por aí fora. E o Nuno tem partilhado connosco de uma forma muito interessante o seu sentido de humor, que é chave muitas vezes do desbloquear destes temas, não é? E eu, a propósito disso, não resisto a um pequenino excerto daquele livro da Irina, sobre o momento do diagnóstico,
E o que a Irina diz a esse propósito, primeiro ela começou a perceber que, enfim, que tinha vários sintomas, incluindo o braço que ganhou autonomia e que ela não conseguia controlar. A mão demorava a obedecer, os pés hesitavam, o espelho devolvia uma imagem que lhe parecia ligeiramente desalinhada, como um quadro que está torto na parede do hospital. E então o diagnóstico veio mais tarde. E a Irina refere esta frase, não é? Parkinson juvenil. A médica disse as palavras com uma voz neutra, essa voz que tenta ser gentil, mas que acaba por parecer saída do manual. A personagem que a Irina criou, que é a Joana, ouviu Parkinson e pensou imediatamente naquilo que a Rita disse. Num senhor idoso, sentado num banco de jardim, a alimentar pombos com uma dignidade trêmula. Juvenil soava quase uma piada de mau gosto. Juvenil? Perguntou a Joana, como quem diz, uma versão económica? A médica não riu. Os médicos raramente riem quando a piada é boa demais. E eu gostava de perguntar à Rita, relativamente às diferentes fases que referiste, há a fase diagnóstica, a primeira fase em que os sintomas são mais leves, depois a segunda, uma outra fase em que a medicação já não faz aquele efeito todo. O que é que tu gostarias, quer dizer, não sei se te fizeram essa pergunta, mas o que é que tu gostarias que te tivessem perguntado ou que te tivessem dito relativamente a esta questão da intimidade, da afetividade e da sexualidade em contexto clínico, em contexto de consulta? Assim, eu acho que os neurologistas têm a sua especialidade, e nem todos têm que ser especialistas e têm que estar à vontade para falar sobre este tema. Claro. No entanto, eu digo desde sempre que devia ser obrigatório ser acompanhado pelo neurologista e por um psicólogo, porque o psicólogo é muito mais capaz de abordar este tema. E a verdade é que a primeira vez que eu afirmei, porque eu quando comecei a ir à psicóloga, não falava da minha vida sexual, não era tópico. Quando começaram a aparecer as alterações, eu informei-me, percebi que a Parkinson afeta o sistema parasimpático, o sistema parasimpático afeta a libido, e informei a psicóloga, que também não é especialista em sexologia, sobre esta Oh, questão, Rita, né? explica o que é o sistema parasimpático para quem não sabe. Eu não sou a melhor pessoa para explicar, mas tem a ver com o nosso comando central, o sistema nervoso, que regula muitas funções, como a função urinária, o dormir. Pronto, eu não sou certamente a melhor pessoa para explicar isso, mas são funções essenciais na nossa vida, E essa alteração afeta a libido afeta a e, libido. portanto, o Portanto, desejo sexual. o Nuno está a referir a questão do crescimento da libido em idades mais avançadas, mas a verdade é que a própria doença começa logo a afetar, claro, umas Sim, pessoas mais que sem outras. dúvida, Rita. Aqui o ponto é que nós não sabemos exatamente onde é que começa uma influência e acaba outra. Não é? E, Não, portanto, não, até porque todos os sintomas, que são dezenas, da Parkinson, podem começar muito mais cedo numa pessoa ou muito mais tarde e é completamente imprevisível. E esta questão que crescem da libido pode acontecer numa fase diagnóstica, numa fase inicial, não é? Portanto, o que eu diria é que os neurologistas não têm que ser as pessoas mais empáticas do mundo, não têm que ser especialistas neste tema, mas deviam, sinceramente, eu digo obrigatório porque as pessoas esquivam-se sempre do psicólogo. Aliás, quando me perguntam conselhos e eu começo a falar, é importante ir ao psicólogo, esquivam-se logo, não querem continuar a conversa. E as pessoas não percebem, na Parkinson, a parte psíquica é tão importante como a parte motora. E isto nota-se constantemente quando eu falo com outros Parkins, que sempre que existe um novo sintoma não motor, dizem isto não tem nada a ver com Parkinson. E não é assim, é igual, é igual. Os não motores, inclusive, têm muito mais impacto que os motores, na minha opinião. Como eu disse, não é? Na minha vida, na minha relação com o meu marido. Portanto, eu acho que era isso, era recomendar e facilitar o acesso a psicólogos.
e também quebrar o tabu em relação a ser seguido por um psicólogo. Acho que é mesmo muito, muito importante. Certo. Outra questão, não é? O ser seguido pelo psicólogo ainda está muito aquele estigma de não estou maluco, não sou maluco, não é preciso. E E o um que estranho não quer saber da minha vida, e é um pouco esse tipo de. Também tem a ver com a nossa mentalidade, lá está. a tendência é dizer, ainda não preciso. Às Eu vezes até depois, ao eu depois primeiro falo disso. contacto, Eu depois a minha, ligado e depois vou. a Já minha agora, psicóloga, deixa-me diz, só dizer diz. uma coisa. A minha psicóloga quer de encontrar-se, ela às vezes pergunto, há várias pessoas a procurar, ela obviamente não vai referir ninguém, mas ela disse, eu por acaso tenho pena porque há primeiros contactos e depois as pessoas dizem, eu já não preciso. Uhum. Como se fosse uma coisa temporária, não é? Como se fosse Penso rápido. Sim, sim, sim. um penso rápido, não é? É um método para viver melhor e eu acho que é importante passar essa mensagem. Eu tenho aqui uma pergunta para o Nuno sobre a questão dos companheiros, maridos, mulheres, namorados, namoradas. Mas antes disso, porque a Rita referiu a questão do impacto do sistema parasimpático na libido, Manela, não sei se queres trazer algum contributo em termos de conhecimento de porque é que isto acontece, Eu posso assim explicar é que nós de uma temos um sistema. forma para quem Sim, para o sim, leigo claro, que nem eu vou não saber para explicar um de uma leigo forma que muito não, que não pormenorizada. compreende estes termos. Sim, o que eu posso explicar é que nós temos um sistema nervoso autónomo, chamado sistema nervoso autonómico, que tem um sistema nervoso simpático e o parasimpático. E estes sistemas são sistemas muito primitivos, no sentido em que, imaginem um animal que está na selva assustado, é o sistema simpático que se liga, Uhum. que é independente do sistema nervoso, digamos assim, é um outro sistema autonómico, autonómico exatamente por isso, é autónomo do sistema nervoso central e que no fundo ativa uma série de hormonas Para responder ao e para stress, corresponder, exatamente, para para responder ao fugir, stress, fugir, atacar. exatamente, atacar. Sim. E depois, o parasimpático é exatamente o seu contraditório. É um momento de relaxamento, é um momento em Uhum. que há uma diminuição abrupta dessas hormonas que estimulam Alerta. Uhum. o simpático, e por isso a libido está muito relacionada, não é, com a ativação do parasimpático, que é um momento de tranquilidade, de relaxamento, em que a sobrevivência não está ameaçada e pronto, é mais ou menos isto. E Desculpem, eu portanto, sou como o internista, mas não parasimpático é estou. afetado, a libido diminui. Exatamente, o Uhum. parasimpático afetado, portanto, vai comprometer algumas funções relacionadas, nomeadamente a questão, da libido, como a Rita falou. Relativamente, Nuno, esta transição de papel, nem sempre, no caso dos Young Parkies, eu penso que é difícil nós encontrarmos um termo para o companheiro, a companheira, porque enquanto que nas pessoas com mais idade falamos rapidamente de cuidadores informais, no caso desta juventude, é difícil pensar que aquele companheiro ou aquela companheira, na verdade, vai começar, já é em determinados momentos, mas vai ser mais ainda Sim, sim. cuidador, no sentido de que todos nós cuidamos uns dos outros, não é? Mas que tem algumas especificidades, como a Rita disse, é preciso conhecer a doença e é preciso saber o que é necessário fazer, como reagir, como ajudar, como apoiar e por aí fora. Esta transição de companheiro para cuidador é um desafio comum, não é? E, na verdade, pode ter um impacto negativo na vivência da sexualidade. Ou seja, eu agora já não sou só namorada ou namorada, marido ou mulher, eu agora também sou quem Cuidador, apoia, cuidador. não é? Isso é falado nas consultas, é um tema que às vezes é abordado Sim, ou não, nem por isso. muitas vezes surgem, querem pessoas mais velhas e até mais novas, não é? Eu diria que em idades mais jovens a transição é mais suave. Ou seja, continua a ser parceiro, marido, namorado, Pois é mulher, isso. fica fica talvez mais fácil uma adaptação progressiva a um papel que eu diria cuidador, sim, ou de cuidadora, mas se calhar de forma menos, eu vou usar um termo forte, menos castradora do que em idades mais avançadas. Fica mais fácil
reforçar a parceria desde cedo, daí a importância de uma comunicação adequada, para que de facto a transição se vá fazendo sem que praticamente se note, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Agora, a mudança de papel ocorre de facto quando há instalação de uma doença, o diagnóstico de uma doença crónica, de facto, só que se tem caráter, infelizmente, neurodegenerativo. É importante que de facto o parceiro ou a parceira vão às consultas, estejam próximos, comuniquem bem, tenham sentido de humor, também há bocadinho a Sônia falou no sentido de humor, porque, e até, se quisermos, a própria atividade sexual é fortemente dopaminérgica. Portanto, é interessante para o Parkinson. Vou brincar um bocadinho, não vou receitar sexo, porque a água sabe mal se for o médico a mandar. Portanto, não vale a pena. Mas vale a pena pensarmos nisto, em termos de uma transição suave, é preciso uma comunicação plena e não ter medo. E mais uma vez aqui os tabus jogam muito. Quer dizer, se nós já temos uma atitude avessa face à sexualidade, como é que vamos poder comunicar, como é que nós vamos poder, quer como doentes Parkinson, quer como cuidadores ou cuidadoras de um ou de uma, como é que nós vamos poder realmente eliminar barreiras? Só estaremos a criá-las se alimentarmos os tabus. Então, eu estava aqui a olhar para o telemóvel e estamos a correr contra o tempo. Estratégias face a este contexto, em que há por um lado o tabu que já existe culturalmente, depois mais o tabu a que se acrescenta também o próprio contexto da doença, esta necessidade o luto que o Nuno referiu, o luto da nossa identidade e a necessidade de uma adaptação a uma identidade que é a mesma, mas que é vivida de outra forma e noutro contexto, e portanto há aqui um luto que se faz de quem fomos, não é? Ou de quem as pessoas foram. Que estratégias é que podem ser usadas de forma prática pelos casais que sentem que a doença está a roubar os seus momentos de ligação mais íntima? Eu talvez começasse aqui pela Rita. Rita, queres partilhar algumas das estratégias? Que eu penso que até já referiste algumas, mas agora de uma forma sistematizada. No fundo, lá está, a comunicação do casal, a abertura, e principalmente eu acho a parte dos homens, não sei se isto também é muito cultural, mas os homens acho que têm mais tendência a não falar sobre questões íntimas, amor, como resolver os problemas, e então a mulher aqui, no meu caso é assim, eu puxo mais pelo meu parceiro e tento entrar nas conversas, mas ele depois tem outro lado, tem humor que eu não tenho tanto e acabamos por nos ajudar assim mutuamente. Eu entrar na conversa e ele utilizar o humor para quebrarmos muito estigmas, vá. Eu acho que é assim, é importante perceber que as alterações que acontecem não têm que ser necessariamente más, é simplesmente uma mudança. Eu falava da questão do sexy, não é? O que é sexy, o que é não sexy. A verdade é que, na minha cabeça, um parceiro que que antecede as minhas necessidades, que está disposto a ajudar-me, que me dá, por exemplo, o Nuno falava do abraço, é das coisas mais fantásticas que existem. Eu, pessoalmente, tenho insónias e imagine o que é estar 4, 5, 6 horas na cama sozinha, porque o parceiro está a dormir, a te esperar a entrar em espiral de ansiedade e não ter ali ninguém, nada. O meu parceiro, quando se apercebe que eu estou assim, agarra-me na mão ou dá-me um abraço e é a coisa mais calmante, é a coisa mais terapêutica que existe no mundo. Faz-me lembrar quando a minha filha, tenho uma filha de 9 anos, mas quando ela era bebê e estava num choro compulsivo, eu agarrava e ela conseguia adormecer em cima do meu peito. E seguia o meu batimento cardíaco, o batimento cardíaco dela, que estava muito acelerado, acalmava porque seguia o meu batimento cardíaco. E eu faço isso com o meu parceiro. E é das coisas mais maravilhosas que mudaram, não é? Na nossa relação. Por exemplo, coisas que não são nada sexys, como situações em que eu preciso ir à casa de banho, estou totalmente off durante a noite, e estou com uma crise lombar, que aconteceu há uma semana atrás. Ter uma pessoa que antecede as minhas necessidades e que me vai ajudar e que faz isso não como se Não com diz, frete, não é? não Sim, com sim. frete, mas por amor, não é? Porque me quer ajudar.
isso para mim é a coisa mais sexy do mundo. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva, né? De mentalidade, não sei, eu acho que se as pessoas realmente querem trabalhar na relação, se existe amor, respeito, eu acho que o que acontece é que a relação pode ser ainda mais interessante do que era antes. Porque entra-se no erotismo, tal como a Manuela falou, entra-se em conversas que nunca se tiveram antes, porque não havia necessidade, e as pessoas conhecem-se melhor, ligam-se de uma forma muito mais íntima, muito mais profunda, e, portanto, a relação pode ser muito mais forte do que era antes do diagnóstico. E eu acho que isso é fantástico. Eu, eu, nós trabalhamos, eu e o meu parceiro trabalhamos para que isso aconteça, apesar de todas as limitações, e so far, so good. Muito obrigada, Rita. Penso que conseguiste trazer aqui ideias-chave para deixarmos. Obviamente que depois cada caso é um caso e as pessoas são todas diferentes, mas há aqui uma luz, não é? De a doença muda a vida, mas muda, é muito curioso porque a Irina diz isso no livro dela, muda a vida, mas muda em muitas situações para o essencial e não para pior, necessariamente. Portanto, muda para o foco no essencial. Manela, estratégias para lidar com estas dificuldades na relação afetiva e na sexualidade. Tu já falaste da importância do erotismo e de alargar o olhar, não é? E não sei se tens alguma história que nos queiras contar resumidamente de alguma paciente para quem tenha sido importante este espaço de conversa. É assim, estratégias acho que já foram faladas bastante e acho que não tenho assim nenhuma a acrescentar. Em relação a esta questão de alguma história, às vezes estes temas na consulta, no âmbito da consulta, vêm no final, que foi exatamente o que aconteceu com um doente, era um homem, um doente meu, que depois de falarmos de imensas coisas sobre a doença, imensas necessidades que ele tinha, medicação, percorremos ali tudo o que era para percorrer e no final já estávamos quase a levantar-nos para sair. O senhor traz, se calhar, a principal preocupação naquele momento e depois voltamos a sentar e ficamos mais um tempo. Por isso, às vezes, estas questões mais fundamentais são guardadas para o final, porque às vezes as pessoas estão naquela digo, não digo, falo, não falo, não é? Estão em segundo plano É a ter sempre a um questão do diálogo. tempo, não é? Ter Sim, tempo para. sim. Muito bem, Nuno, algumas estratégias que possamos deixar aqui como dicas para quem nos ouve. Na sequência do que a Rita e a Manuela estavam a dizer, de facto apostaria muito no reforço da comunicação e concordo plenamente com o que a Rita disse, quer dizer, há que ver também o lado, entre aspas, positivo do Parkinson, e também referiste, Susana, o foco no que realmente importa. E o que importa realmente somos nós, como casal, e a pessoa, o doente de Parkinson como pessoa, é muito mais do que a doença que tem, lá está. E eu costumo dizer, há menos Parkinson se houver mais pessoas, mais contacto, mais vínculo, mais comunicação. Isso é a chave. Eu partilho convosco, quer dizer, recordo-me, pegando na senhora que entrou no consultório a Michael Jackson e saiu direita, o marido comentou, já vens mais direita. E aquilo não era só sobre posturas, era sobre vínculo, sobre ligação. Só partilhar um pormenor. É muito curioso pensar na ocitocina, uma hormona que induz o parto nas mulheres. Vocês sabem, de curiosidade, qual é o único momento em que a ocitocina do homem e da mulher estão em níveis iguais? O único momento, peço desculpa, não percebi. Em que a ocitocina do homem e da mulher estão em níveis iguais, o homem tem uma ocitocina cronicamente mais baixa, mas igual num momento específico, no pós-orgasmo. É aquele momento em que os homens ficam muito piegas e dizem: és o amor da minha vida, nunca te vou largar, mas não é só pela qualidade do sexo, é sobretudo pelo aumento da ocitocina, é a hormona do vínculo. E digo isto porque, pegando na dimensão sexual, é fundamental nós ligarmos uns aos outros pelo sexo, mas também pela sensualidade. E muita coisa pode ser considerada sensual e sexual. A questão dos abraços, a questão da cumplicidade,
a questão de um casal perceber através do Parkinson, e se quisermos ir mais longe, até graças ao Parkinson, estamos mais próximos, somos mais equipe. É isso mesmo, e eu gostava de fechar aqui com uma. Embora não sei se ainda querem acrescentar mais alguma coisa antes de fecharmos, já ultrapassamos as 8 da noite. No livro da Irina, há uma parte em que a personagem principal, a Joana, escreve o seguinte: o amor não me estabiliza, mas segura-me quando o mundo acelera. O amor não estabiliza nada, acompanha e isso basta. E relativamente às frases motivacionais, que nós temos muito a tendência a dizer vai correr tudo bem, não deixes que a doença te defina, enfim, todas estas frases que se tenta. Há pessoas que estão muito pior que tu, e este tipo de frases que normalmente deixam as pessoas com doença de Parkinson e outras doenças bastante irritadas. A personagem do livro da Irina diz que percebeu que o problema das frases motivacionais não é o otimismo, mas é a pressa com que as pessoas tentam descartar e livrar-se da situação. A pressa em fechar histórias abertas, a pressa em resolver o que não tem solução imediata e a pressa em transformar vidas complexas em slogans. E portanto, nós aqui, penso que tivemos aqui quase mais de uma hora a procurar não ter pressa e a procurar dar espaço a esta partilha de experiências de profissionais de saúde e de uma pessoa com doença de Parkinson, uma Young Parky, que teve aqui a disponibilidade e eu diria a gentileza e o carinho de partilhar connosco a sua perspectiva sobre esta dimensão da vida íntima e da vida afetiva. Espero que as pessoas que nos estão a ouvir, que se sintam agora, que sintam que há aqui um espaço para falar sobre esta dimensão da vida, e relembro uma coisa que eu não disse, que eu acho que é fundamental, que é, na verdade, o humor tem um papel importante como terapia, e a relação sexual, a vida afetiva, a vida íntima, cria estes espaços de relaxamento e de humor, e portanto é particularmente importante. Espero que não temos aqui mais questões, temos alguns comentários, nomeadamente a Irina partilha aqui uma situação em que depois de uma relação sexual ficou com uma crise de tremores e o companheiro dela, com o seu sentido de humor habitual, disse: então não consegui fazer produzir dopamina? Lá vêm os tremores. E uma nossa ouvinte que diz que o Parkinson acaba por ser um dicionário de várias doenças. Eu acho que de facto é verdade. É um dicionário de várias doenças. Alguém quer partilhar mais alguma inspiração ou expiração, neste caso? Ou fechamos por aqui? Eu deixo só um detalhe, se me permitirem. Claro que talvez sim. nas questões culturais e vê-se muito nos casais que sigam, não só, deduzo que seja geral. É muito comum casais com filhos eu perguntar, quando faço terapia de casal, quando é que foi a última vez, o último fim de semana, a última vez que fizeram férias os dois. Doutor, há anos que não fazemos isso. E assusta-me a normalização disto. Quando são os quatro, quando é para falar deles e dos filhos, fim de semana sim, fim de semana não, quer dizer, com maior ou menor dificuldade o fazem. Só os dois. Diria que muita gente se sente culpada por ir viver o prazer de estar só com o parceiro e de namorar, porque marido e mulher nunca deixam de ser namorados. Mas é como se a sociedade não permitisse este espaço de sexualidade, se quisermos, de intimidade, de vivência, em nome de questões culturais. As mulheres, por exemplo, são muito criticadas. És uma má mãe se deixas os miúdos com os avós. Não temos, por exemplo, em Portugal a cultura do babysitting, não é comum. Nós não deixamos os nossos filhos com estranhos, não é habitual. Nos Estados Unidos é mais que típico. Mas há muito aquela questão de só os dois, agora fizeste filhos, que os pais fiz a tour, agora acabou a boa vida.
Não é assim. Voltamos à culpa que a Rita referiu no início. É culpa porque as coisas não correm tão bem, é culpa porque não podemos ter espaço para viver momentos de relaxamento e de prazer. Também a propósito de não ter pressa, Susana, que referiste, e é verdade, não, o Não mundo ter ficou mais pressa, sim. ordenado. Sim, sim. Muito bem, penso que ficaram aqui ideias muito importantes. Penso que será útil voltarmos a este tema mais tarde, deixarmos agora as pessoas a refletir, quem nos ouviu, e nós também a refletirmos sobre aquilo que foi dito. E agradeço muito à Manela, ao Nuno, à Rita, pela vossa partilha e pela vossa disponibilidade. E em fevereiro cá estaremos para mais uma Parky Talk. Muito obrigada. Obrigada. Até à Muito próxima. obrigado pelo convite. Boa Obrigada. noite. Bom descanso. Obrigada. Sim, obrigado. Obrigada. Muito obrigado.